Bom dia a todos. É com grande alegria que eu participo da abertura desse painel com o professor Everardo Maciel. Dois motivos. Primeiro, porque há exatamente, Luiz, 18 anos atrás, nós assumimos como juiz federal substituto aqui em Florianópolis e na época fomos recebidos amavelmente pelo Celso Kipper, Otávio Pamplona, Ricardo Vale Pereira, Sérgio Cardoso e Celso Viggers. Esses 5 juízes da época nos receberam para mostrar as maravilhas que iríamos encontrar aqui em Santa Catarina. E depois de 18 anos, eu retorno agora também como juiz titular aqui para Florianópolis, da 4ª Vara. E também é uma grande alegria presidir esse painel, porque terei a honra de estar ao lado de um dos mais brilhantes professores brasileiros da atualidade, que é o professor Everardo Maciel, meu grande amigo. O professor Everardo é hoje uma referência em questão tributária, em questão fiscal, em questão orçamentária, mas também em questão federativa. Os problemas constitucionais hoje que nós temos da federação, eles são maximizados na questão orçamentária, na questão fiscal e na questão tributária. E o professor Everardo é o maior especialista. Nós sabemos que existe aquela velha frase, se você não quer resolver alguma coisa, você cria uma comissão. Em Brasília, o que corre, o que é fato comum, você quer resolver um problema, coloca o professor Everardo como presidente da comissão, pela eficiência, pela amabilidade, mas principalmente pelo conhecimento técnico que o professor Everardo tem dessa temática toda. Então é uma grande alegria, não preciso nem ler o currículo do professor Everardo, todo mundo já conhece. Inclusive ontem, parcialmente assisti uma parte de um palestrante, e nesse pouco período que eu estava aí, deve ter mencionado o professor Everardo Maciel, acho que umas 5, 6 vezes. Sempre ele dizia, quando o professor Everardo Maciel fez isso, ele quis fazer isso, ele pensou nisso. Aí eu disse, bom, então amanhã nós vamos ao vivo e a cores ver o que pensa Everardo Maciel. Professor, muito obrigado por nos prestigiar com sua presença e a palavra é sua. Meu caro Jário-chefe, seguramente vocês podem imaginar, nós não combinamos nada para essa exposição dele, mas o que é que a amizade pode fazer? Evidentemente que o que ele disse aqui tem muito da generosidade da amizade que nós temos nos trabalhos onde nós nos conhecemos, que é no Instituto Brasileiro de Direito Público, e, portanto, temos tido um relacionamento muito próximo na construção de seminários, de conferências e tudo mais relacionado com o objetivo daquela instituição de ensino. E quero cumprimentar também aqui os desembargadores, Thomson Flores, desembargador Otávio Pamplona, os senhores e senhoras magistrados e magistradas, para dizer que é uma honra mais uma vez comparecer a este simpósio, a esse evento promovido pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e tratar de um tema que foi parte do que eu fiz a vida inteira. Eu passei na minha vida 8 anos como secretário de Fazenda nos estados de Pernambuco e Distrito Federal e 8 anos como secretário da Receita Federal, que quer dizer, certamente perdi 16 anos da minha vida nesse tipo de tarefa. E por isso mesmo é que eu vou me obrigar e peço licença, peço vênia, para quando estiver falando algum desses assuntos, eu remeter a algumas situações concretas que eu vivi e dizer da minha experiência, daquilo que eu julguei que foi certo, daquilo que hoje eu julgo que foi errado, mas que na hora, evidentemente, não teria essa mesma percepção. A administração tributária remete inevitavelmente a discussões sobre política fiscal. As duas coisas estão intimamente ligadas, profundamente ligadas. E a administração fiscal, sobretudo num país como o Brasil, onde não existe ainda uma estrutura de valores bem construída, uma estrutura de valores bem reconhecida e, portanto, onde não há clareza até nas mínimas coisas. E eu cito algumas delas. Eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando contra a carga tributária. Será que as pessoas, ou certamente as pessoas, não percebem que carga tributária é decorrente não de impostos, mas de gastos? Se há gasto, a carga tributária.
Se não há gastos, não há carga tributária. Portanto, existe uma relação de implicação entre esses dois conceitos. Entretanto, qual é algo que é muito comum e muito natural no país? Ninguém dá muita bola sobre esse assunto como orçamento. A nossa própria lei orçamentária, a Lei 4320, agora, 18 de março passado, completou 50 anos. Ela está completamente destroçada. Ela hoje produz um orçamento de ficção, está contra aquilo que foi, lá na origem, uma peça tecnicamente extraordinária. O Brasil não tinha nada disso. E você veja, quando há uma movimentação correta do Poder Executivo diante de situações desse tipo, as coisas acontecem. Todos devem saber o quanto foi atribulado o governo de João Goulart. Pois bem, a despeito disso, se conseguiu fazer com que um projeto que tramitava na Câmara desde 1950, portanto, há 14 anos, então fosse reconstruído e resultou numa peça de boa qualidade. Daí para diante, nós, como sempre fazemos com nossos institutos, nós vamos aviltando os institutos, derrubando os institutos, quebrando os institutos. Tal sorte que hoje não se tem orçamento. Alguém discute orçamento nesse Brasil? Nada. Discussão de orçamento é uma discussão da Comissão Mista de Orçamento, um interesse ou outro pontual, isolado, de um lobby, de uma empreiteira, ou de alguém que quer fazer uma coisa ou outra, mas sem nenhuma visão do conjunto. Então, a regra é muito simples. A Receita elabora uma projeção, essa projeção vai para o Tesouro e o Ministério do Planejamento, que manda para o Congresso Nacional, que diz que a projeção está errada, mas está errada não porque esteja errada, não. É porque quer abrir espaço para colocar despesa. Depois que coloca essa despesa, volta para o Poder Executivo, o Poder Executivo diz que não tem dinheiro para fazer aquilo, contingencia e escolhe o que quer fazer como gasto. De preferência, deixando como resto a pagar, que tal sorte que o resto a pagar no Brasil hoje corresponde a alguma coisa como 200 bilhões de reais, que é uma coisa inimaginável. Nunca foi concebido dessa forma. Nesse mesmo tempo, é um dado histórico, aproveito para registrar, quando houve o fracasso do Plano Trienal de Desenvolvimento, que foi concebido em 1963 por Celso Furtado e Santiago Dantas, dois homens públicos extremamente cultos e respeitáveis. Fracasso que ocorreu, certamente, alguma coisa de concepção, mas também por falta de apoio político. Então, para evitar o vácuo, no governo de João Goulart, então se criou já um conceito vago, que o Brasil gosta muito disso, reforma de base. Reforma de base é um discurso. Na verdade, não tinha nenhum projeto que desse concretude aquilo. Mas, por sorte, alguns pequenos movimentos isolados, nomeadamente no Ministério da Fazenda, de uma comissão que foi presidida por Simões Lopes, aquele tipo que criou o DASF no governo da ditadura de Getúlio, uma pessoa muito preparada, que era o presidente da Fundação, Getúlio Vargas, criou-se um pequeno grupo para estudar a questão de estrutura administrativa, que resultou lançando as bases do que iria ser a maior reforma na tributação de consumo no Brasil. E isso veio acontecer, aí é o paradoxo, no governo militar, com base nos estudos que foram feitos no governo de João Goulart. Entretanto, o orçamento, esse próprio, foi no mesmo governo de João Goulart. Então, onde reuniram Rubens Gomes de Souza, Gerson Augusto da Silva, Gilberto Iocanto e um jovem promissor economista, Mário Henrique Simons. Então, essas pessoas conceberam um projeto que depois resultou na criação do IPI, do ICM, à época hoje ICMS, e todo um conjunto de reforma. Isso se faz, esse ponto que eu quero salientar, quando há determinação para produzir alguma coisa sistemática e aquela coisa um pouco etérea, um pouco esquisita, mas que existe. Vontade política. Vontade política de fazer as coisas. Agora, eu digo, esta reforma que toca nas questões federativas, as mais sensíveis do Brasil, ela só se tornou possível porque foi feita num governo ditatorial. Num governo em condições democráticas, é muito difícil tratar daquilo que é a repartição do poder. Porque quando eu trato uma questão federativa, eu estou falando de repartição do poder. E repartição do poder é sempre algo muito sensível. Mas aconteceu. A administração tributária foi, no Brasil, deu os primeiros passos de modernização. Pouca gente talvez saiba, o Brasil foi o primeiro país do mundo, e aí já estou falando em 1968, que fez a fusão entre a administração federal de tributos internos com a administração aduaneira.
Foi o primeiro país do mundo que fez isso. Eu cito um caso pessoal, em 1988, muito tempo já existe no Brasil, 88 sim. Eu estava no Fundo Monetário Internacional e fui contratado para fazer alguns trabalhos na África. E então levantei a ideia de fusão para fazer algumas administrações fiscais. Quase criei um problema pessoal. As pessoas se sentiram ofendidas com a tese. Quer dizer, que não tinha nenhum cabimento, que não tinha nada de pessoal, era uma mera tese. Paradoxalmente, no ano 2003, eu estou fora da Receita Federal, eu sou contratado pelo FMI para fazer a fusão dessas administrações fiscais. Ou seja, levaram 15 anos para entender que isso era uma coisa certa. O Brasil, e aí foi em 1968, pioneiramente fez isso no mundo. O Brasil, nessa mesma época, como sendo também o primeiro país do mundo, introduziu a cobrança de imposto por rede bancária. O Brasil foi pioneiro disso no mundo inteiro. E também, esse mesmo plano de pioneirismo, foi criado um órgão de apoio de informática para a administração fiscal, foi o CEP, o primeiro país do mundo que fez isso. Já o ICMS, que é, na verdade, um IVA, aliás, essa expressão IVA, Imposto sobre Valor Agregado, é uma expressão equivocada, ela não diz nada. Porque sobre valor agregado também é o imposto de renda sobre lucro real. Já pode dizer assim, imposto sobre valor agregado no consumo. Mas, de forma reducionista, se diz imposto sobre valor agregado. O nome que foi dado no Brasil é muito mais sofisticado. Era o imposto sobre a circulação de mercadorias. Esse está falando do fato gerador, o outro não diz nada. Mas é claro, não foi feito por francês ou feito brasileiro, que pegou foi o francês, não o brasileiro. Pois bem, o Brasil foi o segundo país do mundo a adotar uma sistemática de tributação sobre o valor agregado. Só quem tinha era a França. Isso em 1965. Então, portanto, são fatos relacionados com política fiscal e com a administração fiscal, no qual o Brasil teve um grande pioneirismo. Isso tudo aconteceu nos anos 60. Fora, evidentemente, a introdução do IPI e do ICMS, também se construiu pela primeira vez, e até de maneira também, de certo modo, com algum grau de sofisticação e pioneirismo. Um modelo de federalismo fiscal, com partilha de rendas, com a criação dos fundos, no caso, fundo de participação dos estados, fundo de participação do município, fundo especial, e com a discriminação na titularidade dos impostos. Um modelo que tinha um razoável grau de consistência em termos de federalismo fiscal. E o Brasil também, de maneira peculiar, criou o Código Tributário Nacional. Peça de elevadíssima qualidade técnica, que, entretanto, nesse momento, claro, está a merecer uma revisão, até porque boa parte do Código Tributário se tornou obsoleto, sobretudo na parte que trata dos impostos. E, aliás, também outra coisa curiosa, é o nosso único código que decorre de lei complementar. Eu nunca consegui compreender que os demais códigos também não têm natureza de lei complementar, podendo ser alterado por lei ordinária. Bom, mas isso é uma outra discussão, em outro momento. Bom, e tudo isso, eu concluo para trazer o meu primeiro slide para dizer o seguinte: a administração tributária é matar um leão por dia. Todo dia tem um enorme problema, para o qual não tem paradigma. Como é que faz? Não está no livro. Você tem que inventar. A despeito disso, se aplica aquela mesma frase que é dita aos trabalhos de concepção na área de publicidade e propaganda. 90% transpiração, 10% inspiração. É trabalho duro mesmo. Eu conversava com o desembargador Campos Flores antes da exposição para dizer o seguinte: em 1999, acho que não cheguei a mencionar isso para ele, mas em 1999, o presidente da República me convocou para comunicar uma decisão extremamente grave. O Brasil ia fazer uma macro-desvalorização. Bom, aí eu fiquei me perguntando, bom, isso é uma coisa grave, mas eu não tenho nada, felizmente eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é matéria cambial, eu não estou administrando matéria cambial, nem monetária. Eu digo ao presidente, e qual é meu script nessa peça? Ele disse: eu quero que você faça um superávit fiscal. Eu digo: presidente, nós temos algumas dificuldades, porque tem uns negócios aí que o pessoal leva a sério, chamado anualidade, anterioridade, sabe? Ou seja, eu miro alguma coisa, qualquer que seja ela, mas ela só tem um efeito retardado. Ele disse: eu sei tudo isso, é verdade, por isso mesmo que eu não convoquei aqui para você resolver esse assunto. Bom, sem entrar em detalhes como
eu consegui descobrir algumas formas de resolver questões que eram grandes questões pendentes, usando sem chamar. Isso é uma coisa que eu aprendi. Nunca digo o nome das coisas com precisão, porque senão a discussão fica naquela palavra e não no fato em si. Era a transação do Código Tributário Nacional. Mas se eu fosse falar que aquilo era uma transação, primeiro, em boa parte por ignorância do que quer dizer essa palavra. Ele vai pensar que é outras coisas, e não no sentido estritamente previsto na legislação tributária. E vai discutir, não, isso não é transação, isso não é... Bom, em que lugar disso, quando terminou, eu digo, olha, fizemos uma transação. Depois que passou algum tempo, né? Fato concreto é que conseguimos fazer com que ingressasse no Tesouro 8 bilhões de reais no mês. E isso virou o jogo. E o Brasil obteve um superávit em 30 dias. Dá para inventar isso 2 vezes? Não. E são sempre soluções once and for all. Você dá um tiro, acabou. Aí na próxima tem que inventar uma outra coisa, porque você esgotou a capacidade de resolver isso. Algum amigo meu, Raul Veloso, dizia que eu era especialista em... Tem uma expressão muito usada pelos economistas para explicar uma coisa ruim, que está guardada e vem para frente, chama de esqueletos. Olha, aqui tem um esqueleto ali. Esqueleto é como, por exemplo, o preço do petróleo, o preço da gasolina. O preço da gasolina é esqueleto. Ou seja, vai estourar na frente, não tem dúvida nenhuma. Mais tempo, menos tempo. Tarifa também vai estourar na frente. Então, esses são esqueletos. Depois você tem que pagar uma conta, onde deu origem àquela expressão que foi atribuída a mim, a Malan, na verdade não é minha nem dele, isso era um humorista americano, no Brasil, que não fala do Brasil, cara. O Brasil é um país tão curioso que aqui nem o passado é previsível. De repente você está aqui, no seu lugar, o cara diz, olha, eu quero explicar o seguinte, tem uma conta de FGTS de 1988, de 1988, sim, para pagar quanto? Aí você dá R$1 trilhão, peraí, mas isso não está no meu programa. Quer dizer, sempre aparecem coisas desse tipo. Então, para contrastar com isso, esse meu amigo Raul Veloso dizia que eu era especialista em esqueleto do bem. Esqueleto do bem é justamente o inverso, é tirar da prateleira aquilo que pode produzir um efeito contrário. Bom, informaram que se apontar para aquilo. Eu acho que uma pontaria boa. Como? Foi? Legal. Quais são os grandes desafios dos sistemas tributários contemporâneos? O primeiro desses desafios, que eu chamei ali, a morte do imposto de renda. Isto foi uma matéria de capa de The Economist, a famosa revista britânica, de 1995. É que, diante da globalização, diante da intensificação dos negócios fora do país, nós criamos situações de tal ordem que é muito difícil hoje controlar-se o imposto de renda das corporações, particularmente daquelas que têm negócios transnacionais. Acho que é um pouco de exagero na frase, é verdade. Entretanto, é algo para estar atento, para ficar com cuidado para isso. A segunda, que eu chamei aqui, a queixa de Musgrave. Richard Musgrave foi um dos maiores pensadores na área de economia das finanças públicas de todos os tempos. Há um clássico livro dele, Teoria das Finanças Públicas, o começo dos anos 60, se me para lembrar, o final dos anos 50, que ainda hoje é talvez o mais importante texto sobre finanças públicas que existe. Musgrave, ele faleceu em 2007, ou algo assim. Ele, com mais de 90 anos, ele foi convidado, acho que em 2005, 2004, para participar de um simpósio em Portugal. E mandou uma carta se desculpando porque não poderia ir. Alegava essencialmente a idade para estar se deslocando para um evento dessa natureza. Um grande tributarista, depois eu vou fazer uns comentários sobre ele aqui, certamente dos maiores tributaristas, economistas tributaristas contemporâneos, e meu amigo pessoal, Vitor Tanzi. Tanzi mostrou a carta que ele enviou. E na carta, Tanzi quis exatamente chamar a minha atenção, dizendo assim, que ele lamentava, depois de tanto estudo que fez, não ter contribuído decididamente para simplificar o imposto de renda nos Estados Unidos.
Mas o que quer dizer simplificar imposto nos Estados Unidos? Os Estados Unidos utilizam muito o sistema tributário para fazer política não tributária, ou seja, com finalidade extrafiscal. Você fala o seguinte: você terá uma alíquota de 39%, da qual, entretanto, você poderá deduzir tanto se você fizer aquilo ou aquilo outro. Você pagará um imposto sobre heranças de tanto, salvo se você fizer uma doação, ou seja, há um uso, eu diria, quase abusivo. Não é por outra razão que, existindo imposto de renda federal, estadual e municipal nos Estados Unidos, só a legislação de imposto de renda federal nos Estados Unidos tem 72 mil páginas. 72 mil páginas, das quais, segundo consta, 20 mil foi uma colaboração especial do governo George W. Bush. Então, de fazer qualquer coisa tão complicada com a ocasião, eu não me recordo com precisão do artigo, mas me lembro da ideia, conversando com um advogado tributarista americano, e eu perguntei com o que é que ele lidava no dia a dia. Ele disse: olha, eu sou especialista na seção 34. Como é a história? Eu disse: de quê? Ele disse: da legislação do imposto de renda. Eu digo: e o resto? Não, o resto eu não entendo direito, não. Eu só sou da 34. Quer dizer, chega a esse nível de complexidade. O Tandy me dizia o seguinte: quando eu vejo os brasileiros reclamando da complexidade da tributação brasileira, eu queria mandar eles para passar com castigo 6 meses nos Estados Unidos para declarar no imposto de renda, que eles voltam achando que está num paraíso, que aqui é um negócio melhor do mundo. Mas o nosso velho, como dizia Nelson Rodrigues, complexo de vira-latas, acho que aqui é sempre o pior. Não. Todo sistema tributário tem defeitos. O Ives Gandalf costumava dizer que tributo é norma de rejeição social. Então, há uma rejeição natural de todos em relação a isso. Agora, todos os sistemas são complexos. Não tem sistema simples, não. A complexidade é ditada mais por fatos históricos e políticos. Não porque tem algum algoz que está querendo trucidar o contribuinte e querer fazer uma coisa complexa. Por que é que nós temos complexidade na tributação do consumo? Os nossos problemas federativos, que são complexos e de difícil solução. Não aparece mágico que vai resolver de maneira simples. Por exemplo, quando eu disse aqui que o nosso ICM foi o segundo imposto sobre valor agregado do mundo, a comissão extremamente qualificada, diga-se de passagem, cometeu um erro que eu consigo compreender a natureza do erro. Cometeu o seguinte erro: cometeu a titularidade do imposto a uma entidade subnacional, aos Estados. Bom, o que explica toda a complexidade decorrente da diversidade. Mas por que é que ele fez isso? Várias razões. Primeiro, não tinha nenhum paradigma no mundo de um imposto sobre valor agregado no Estado federativo. A França, como se sabe, é um Estado unitário. E ele só tinha na França. Não, isso tudo dá para resolver. Segundo, se entendeu que o ICM era sucedâneo do antigo Imposto sobre Vendas e Consignações, do IVC, que era estadual, e que, evidentemente, um é sucedâneo do outro. Terceiro, eu acho, que havia um certo receio de parecer demasiado centralizador, porque também naquele mesmo momento os impostos do comércio exterior foram centralizados na União. Então, em função disso, porque não tinha nenhuma razão contrária, se estabeleceu a titularidade estadual do ICM. Bom, hoje é impossível alterar isso. É fantasia absoluta. Teses que pretendem federalização do imposto sobre valor agregado no Brasil. Isso é uma tese de quase pueril. Não tem a menor chance de prosperar. Porque as reações são de tal ordem. Você vai tocar no centro do poder. Nenhum governador aceita isso. Nenhum prefeito aceita isso. Só tem essa oposição. Todos os prefeitos, todos os governadores e todas as máquinas de arrecadação dos estados e municípios. O resto está a favor. Quer dizer, simplesmente o seguinte: não tem a menor chance, a fantasia completa. Bom, mas voltando ao que mencionava. Então, essas coisas, portanto, têm que ser levadas em conta as circunstâncias políticas. Terceiro ponto que eu destaco aqui, aquilo que também foi chamado, também não é reportagem do The Economist, The Flat Tax Revolution. Flat Tax, só que eu sei, certamente todos sabem o que quer dizer aqui, é uma tributação da renda que tem alíquota única,
alíquota e dedução nenhuma. Alíquota única sem nenhuma dedução. Esse é um modelo que no Brasil não é possível adotar, mesmo que se desejasse, porque é uma restrição constitucional, onde se fala na progressividade do imposto de renda na forma da lei. Então, se sabe que ele é progressivo. Isto não é progressivo, ele é proporcional. Nem é progressivo, nem é regressivo. Mas o fato concreto é que isso virou algo que, sobretudo os países que não tinham tradição tributária, os países do leste europeu, virou quase unanimidade. No Brasil, uma vez eu fiz um exercício puramente mereceu uma capa que eu fiquei assustado na revista Isto É. Eu fui falar isso, não era para ter falado, falei. Se fosse adotar o flat tax no Brasil, qual seria a alíquota de imposto de renda? 8%. Uma alíquota flat de 8% produziu o mesmo resultado da arrecadação com toda a estrutura que existe hoje. Mas ela tem um certo grau de injustiça. Agora, aí é que remete a uma outra questão. Eu sempre levo para ter a ideia de que existe um antagonismo entre duas perspectivas tributárias: justiça e eficiência. Excessivamente justo é excessivamente ineficiente. Excessivamente eficiente é excessivamente injusto. A despeito de eu tirar disso aqui um paradoxo, eu dizia, entretanto, quando ele for excessivamente ineficiente, pretendendo ser excessivamente justo, ele termina sendo também excessivamente injusto, porque não será justo, porque é ineficiente. Então, esse conflito de eficiência e de justiça, ele sempre existiu. O que é que o flat tax prestigia? Prestigia a eficiência. É claro que em detrimento da justiça. Agora, ele é extremamente eficiente e pode ser colocado em alíquotas muito baixas. Então, hoje você tem o flat tax, você tem os países bálticos, a Lituânia, Estônia, Letônia, União Soviética, Geórgia, os países também dos Balcãs, também todos têm, a Hungria. E fiquei surpreso quando isso foi tema de um debate político na Polônia, e a bandeira política do partido que foi vencedor era a adoção do flat tax, ou seja, com profunda acolhida popular. Me surpreendi mais ainda quando um grande constitucionalista e tributarista alemão, Paul Bischoff, que estava assessorando, antes de assumir o governo pela primeira vez, a Angela Merkel, na Alemanha, apareceu com ideia desse gênero, que para mim, assim, quando algumas pessoas dessa começam a falar, você começa a prestar atenção que alguma coisa, não nesse momento, em algum momento futuro, vai acontecer. Aí, razão pela qual Karl Tibk, o tributarista da Bavária, ele num livro muito interessante chamado A Moral Tributária do Estado e do Contribuinte, ele disse que fez uma pesquisa nos países do regime parlamentar da Europa Ocidental e identificou uma coisa comum em todas as demandas tributárias. Era a demanda por simplificação. E ele disse, a demanda por simplificação hoje tornou-se universal. A demanda por simplificação, ela milita no mesmo território da eficiência. Ou seja, são questões que estão muito próximas que devem ser tratadas dessa forma. Dilemas sobre tributação de folha de salário. Esses são os dilemas bem curiosos. A tributação sobre folha de salário, que ela remete aos anos 30, é uma forma de estabelecer uma base imponível para formar arrecadação para os programas de previdência social, de uma maneira genérica. Com o tempo, os programas cresceram muito, não sem razão, há uma expansão notável, extraordinária do welfare state e com demanda por aumento de arrecadação nessa área exatamente previdenciária. E as alíquotas começaram a ficar muito altas e ela estabelece um antagonismo importantíssimo, que é o antagonismo entre tributo e emprego. Porque quanto mais eu empregar ou aumentar a renda dos empregados, mais sou tributado. Não ele, eu empregador. Portanto, é uma coisa... Bom, mas por outro lado tem um outro problema. Ela desestimula o aumento do capital intensivo nas empresas. Porque agora, se eu começar a desonerar, se eu tenho capital intensivo, eu vou sempre fazer um arbítrio para saber qual o melhor dos dois. Portanto, a modernização e, portanto, o aumento da produtividade. É um dilema de difícil solução.
aqui só cabe uma coisa: cada questão é uma questão. Não dá para ter regras gerais, mas é uma questão rigorosamente importante dos sistemas tributários contemporâneos. O Vitanzi, que eu falei, ele criou uma expressão, cupins tributários, fiscal termites, para falar de os sistemas tributários estão apanhando. E, resultado, por consequência, está havendo um aumento significativo da carga tributária. A carga tributária média nos países da OCDE nos anos 90 era de 26%. Hoje ela está em 37%, 38%. Quer dizer, o que é que aconteceu? Aumento das demandas sociais. E quando aumenta a carga tributária, junto com ela, aumenta a propensão à evasão e à elisão. E o Tanzi quis qualificar alguns dos fenômenos contemporâneos exatamente como um cupim tributário que está destruindo o sistema, ou seja, ele vai criando uma situação tal que você tem que estar sempre aumentando a arrecadação, porque está sempre havendo um jeito de reduzir as formas de arrecadação. Ele cita comércio eletrônico como um deles. O comércio eletrônico que no final dos anos 90 estava em 150 bilhões de dólares. Hoje, ao que consta, já está por volta de 8 trilhões de dólares. Portanto, é um crescimento excepcional, tendendo a crescer. Mas comércio eletrônico, para capturar o sistema tributário, é muito difícil. De que forma? Usando as bases imponíveis clássicas. Como é que eu capturo um negócio que é feito, um download que você faz no computador de sua casa, vindo de um site que lhe vendeu isso no Reino Unido? É muito difícil. Pelo menos as bases imponíveis clássicas, tradicionais. É muito difícil. O dinheiro eletrônico, também como forma, todos sabem, isso não é preciso dizer, é cada vez mais presente na vida, não de brasileiro, mas do mundo inteiro, o dinheiro eletrônico. O dinheiro eletrônico também dificulta muitos controles tributários. Os negócios intrafirmas. Quer dizer, houve claramente um processo muito grande de concentração de negócios no mundo. Negócios internacionais. E esses negócios internacionais fazem com que apareçam, entre outros, o fenômeno dos transfer price. Do transfer price, para quem não sabe, dizendo de uma maneira simples, são formas que utilizam entre empresas coligadas, onde há no caso de importação, há um aumento no preço, para que no país para onde foi destinado, você reduza a base de cálculo do imposto de renda. Como trata-se de uma mesma firma, você termina sendo um negócio dentro da firma. E o inverso no caso da exportação, o que às vezes produzia uma situação curiosa, para a qual enfrentei na Receita Federal, que consistia no seguinte: alguém fez uma importação. Quando fez a importação, vem o fiscal aduaneiro e autua. Autua alegando que houve subfaturamento. No outro instante, vem o fiscal do imposto de renda e diz: não, aqui houve superfaturamento. E como houve superfaturamento, ele vai autuar com base nas regras de preço de transferência. Qual está certo? Os dois. Para evitar isso, diante dessa situação, eu digo que só é possível ser enfrentado se as duas questões forem tratadas no mesmo órgão, que possa conciliar a situação. Imagina os países onde você tem uma administração aduaneira segregada da administração tributária. Então, o que é que prevalece das duas situações? Ou seja, é uma situação possivelmente ou virtualmente conflituosa. Os centros financeiros offshore, os negócios que se operam em paraísos fiscais e coisas que tais, hoje só esses negócios vão a 5 trilhões de dólares. Derivativos e fundos de hedge. Olha, eu não sou especialista nesse assunto, mas a primeira vez que eu tratei com isso, derivativo, eu digo, isso não pode dar certo. No derivativo você tem algo que é uma contratação, onde você oferece uma contrapartida, que o outro pega aquele valor que está a contrapartida, que não é mais dele, que é do outro, e que vai para o terceiro, que vai para o quarto, que vai para o quinto, derivativo de 8 horas. Lá, quem está
no derivativo de 8ª ordem, ele não tem mais a menor ideia de qual que seja a garantia daquilo. Porque é um dando garantia de uma garantia que ele não tem. Então, isso seguramente é um instrumento que precisa de um enorme controle, senão produz crises como a crise financeira. Em boa parte foi devido à existência de derivativos e fundos de hedge. Tributação do capital financeiro. O capital financeiro, eu nunca conheci um setor tão habilidoso para lidar com questões tributárias como o setor financeiro. Eles têm muita criatividade, eles não falam setor financeiro, como eu estou falando, falam indústria, indústria de fundos. Eu não consigo imaginar o que seja uma indústria de fundos, mas porque fica mais elegante, é mais sofisticado. No dia que nós introduzimos aqui a tributação do mercado financeiro em bases correntes, que eles não pagavam nunca imposto, então eu introduzi para que pagasse imposto em bases correntes. Quando introduzi em bases correntes, eles criaram imediatamente, até falaram comigo, olha, ninguém concordou, mas sabe que você tem toda a razão, e ele vai continuar acreditando. Mas notaram um procedimento que eu acho que eu também fui cumprimentado pela inteligência. Eles criaram um apelido para a forma de tributação, chamando de come-cotas. Quer dizer que é um negócio que ninguém gosta, né? O que foi? Foi o come-cotas. Você pega um povo todinho contra a forma de tributação. Sempre tem os novos produtos financeiros, quer dizer, não tem forma de aplicação, tem produto financeiro. É sempre uma coisa muito sofisticada. Então eles sempre têm a seguinte tese: nós somos meros intermediários, então não temos que ser tributados de nada. E o lobby é fortíssimo, poderosíssimo, tanto que a possível tributação da movimentação financeira na Europa, que tem sido postulada tanto pela França como pela Alemanha, o lobby financeiro dos Estados Unidos, do Reino Unido e outros, impede que isso siga em frente, alegando que está havendo tributação do capital financeiro, e capital financeiro é mera intermediação, portanto não devia ser objeto de tributação. Crescimento de atividade no exterior, que de certo modo está associado, como também as compras no exterior. Tudo isso está associado ao fenômeno de globalização e à adoção crescente e rápida evolução das novas tecnologias de informação e comunicação. Bom, eu fiz um destaque especial para um tema que é objeto de muitas discussões na Europa, que, como chamado o apelido, chama-se BEPS. O que é que se percebeu? Percebeu o seguinte: exatamente essa degradação dos sistemas tributários mobilizou a OCDE para pensar num plano, que vem já de algum tempo, começou as primeiras discussões no ano 2000. Essas coisas são muito lentas e tem a pretensão de, em 2015, apresentar a primeira solução. BEPS na verdade, o nome correto é Action Plan on PEPS. PEPS é Base Erosion and Profit Shifting. É um conjunto, primeiro, um reconhecimento, um diagnóstico do que é que está degradando os sistemas tributários e como devem se mobilizar as administrações tributárias para evitar isso. Os principais estudos que hoje são realizados são de responsabilidade da Universidade de Viena, que está funcionando como uma espécie de think tank da OCDE para lidar nesse assunto. Estando à frente dela, um professor, meu amigo também, que foi muitos anos diretor de assuntos fiscais da OCDE, que é o inglês professor Jeffrey Owens. E eles estão discutindo isso. Eu até devo dizer que eu fui, inclusive, convidado para fazer algumas críticas de uma perspectiva, vamos chamar assim, uma perspectiva não europeia para essas questões. Certamente deve ter umas 2 dúzias de outras pessoas só convidadas para fazer o mesmo tipo de comentário. Então, no ano 2000, na OCDE foi criado um Fórum Global de Transparência e de Intercâmbio de Informações para assuntos tributários. Qual é o foco do BEPS? É o deslocamento de lucros para países onde são tributados a alíquotas menores e de despesa para países onde são dedutíveis a alíquotas maiores. E quais são as questões principais tratadas no BEPS? Primeiro é o descompasso entre as normas fiscais nacionais e as práticas econômicas do mundo. E segundo, o aproveitamento, sobretudo por parte de grandes contribuintes, dos fiscal loopholes, das lacunas fiscais, das brechas fiscais. A brecha fiscal, aí nós passamos por um conceito que entra por direito tributário. Nós estamos falando da elisão.
Estamos falando do planejamento tributário, do que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não pode ser feito. Hoje em dia, se há não há clareza quanto aos fatos que podem caracterizar uma situação de planejamento tributário abusivo ou de elisão abusiva. Eu pude verificar, assim, se tomar a legislação de vários países, onde estudando a legislação da Holanda, da França, da Espanha, de Portugal, a legislação dos Estados Unidos, da Alemanha, enfim, a maioria dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Cada um tem uma condição que possa explicar a situação que caracteriza a elisão fiscal. Fraude à lei, ou abuso de forma, ou simulação relativa, ou abuso de direito, ou falta de propósito negocial, ou nada disso. Faz uma lista positiva das situações que caracterizam a elisão ilícita ou elisão abusiva, e tudo isso, cada país tem uma regra diferente. É um fenômeno novo, onde o que se pretende evitar é a adoção de procedimentos, de planejamento, enfim, que leve para, antes da ocorrência do fato gerador, leve a reduzir, postergar ou evitar o pagamento de impostos. Quando este planejamento é feito com essa exclusiva finalidade. Se ele tem outras finalidades, a situação se constrói de outra forma. Bom, nós resolvemos adotar isso na legislação brasileira. E foi daí que surgiu o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, onde está dito tudo isso, só que eu tive o cuidado de colocar no final, na parte final dessa norma, porque eu sabia que estava lidando com um fenômeno novo, que não se conhece com toda precisão quais são os limites, e no mundo inteiro é uma questão ainda polêmica. Dizemos o seguinte: observados procedimentos especiais estabelecidos em lei. Exatamente porque não digo, mas como é que podemos caracterizar isso? Sem citar nomes, alguns tributaristas queriam que nós introduzíssemos os próprios procedimentos no código, no que eu disse que não farei em hipótese alguma, que eu acho que o código não é o local que está colocando o procedimento, porque isso muda, e isso, enfim, ninguém consegue controlar essa situação. Então, é preferível que ficasse para a lei. E nós fizemos para a lei. Ao dizermos isso, é claro que conferimos a essa norma, e sobre isso eu acho que ninguém diverge, caráter de eficácia limitada. Portanto, para que alcançar a eficácia plena, ficasse condicionada à aprovação de procedimentos especiais que dariam, portanto, concretude e eficácia plena à norma. Bom, e passamos algum tempo estudando esse assunto. E estudamos esse assunto, que foi objeto da medida provisória 66, de final de agosto de 2002. E aí nós definimos o seguinte: haverá elisão ilícita, portanto, haverá dissimulação em duas situações: abuso de forma ou falta de propósito negocial. E aí nós definimos os procedimentos. Os procedimentos serão esses. Quer dizer, todas as vezes que um fiscal encontrar uma situação que ele entenda que houve dissimulação, ele deve intimar o contribuinte para explicar se, além daquele propósito, houve algum outro propósito. Ou seja, em outras palavras, para evidenciar que não há falta de propósito negocial ou que há abuso de forma. Se o contribuinte concordar, não se faz lançamento. Ele simplesmente recolhe sem multa. Se ele discordar, aí sim é que se estabeleceria o procedimento de ofício. E aí se prosseguiria, portanto, com o procedimento normal. Infelizmente, esses artigos da medida provisória que lidavam com isso não foram aprovados no Congresso por um erro brutal. Disseram que à época eu estava criando a norma geral televisiva. Não estou criando nada, está criando um procedimento da norma que já existia. Bom, era fim de governo, não tinha muito como acertar isso, e caiu, seguiu em frente, e aí foi muito ruim. Foi ruim porque a partir daí o fisco começou a fazer lançamentos sem a norma. E como é sem a norma, utilizando alguns tipos de algumas figuras completamente estranhas. Tem a figura, ele diz, não, ninguém se atreve a dizer que a lei existe, porque ela não existe, é uma coisa... Não, é porque se trata de um caso de reclassificação de rendimentos. Ora, reclassificação, como o nome está a dizer,
é tirar de uma classe e passar para outra. Eu posso dizer assim, eu vou reclassificar esse rendimento tributável como não tributável, ou vice-versa. Mas eu não posso fazer o seguinte, eu vou reclassificar os rendimentos de Jairo para Everardo. Isso definitivamente não é a classificação de nada. E é isso que estão fazendo. Você está vendo aí desconsideração da pessoa jurídica. Bom, segundo, usa uma palavra chamada, não, nós fizemos apenas um deslocamento de rendimentos. Eu respondi da maneira que eu digo, deslocamento é matéria de ortopedia, é matéria de... Nunca ouvi essa palavra nem transitar por aqui. Quer dizer, aí é uma pobreza absoluta, vernacular. Isso é matéria de ortopedia, isso eu não entendo nada. Vou ter que chamar um médico para cuidar dessa coisa. Pois bem, e aí cria-se uma situação, configura uma situação terrível, uma situação de insegurança jurídica completa. Bom, isso é como se encontra a situação no Brasil. Os principais alvos do BEPS, na verdade são 15 alvos. Eu destaquei 4, e vou salientar, destaquei 5, quer dizer, e vou salientar um que não está lá, que é muito curioso e que acho interessante. As regras para as Controlling Foreign Corporation, as coligadas, realmente, isso é uma matéria que está, nesse momento, inclusive, em discussão por conta de uma medida provisória, a matéria no Supremo. O Supremo tomou uma decisão que eu, talvez por dificuldade, eu não consegui compreender direito o que foi decidido. É uma coisa um pouco estranha. E, no final de contas, está sendo um ADIM, sendo esclarecida por um recurso extraordinário. Não compreendi bem essa coisa, não. Eu confesso que não é uma coisa muito clara para mim. A verdade é que ninguém sabe o que é que o Supremo decidiu sobre esse assunto. Tem todas as hipóteses, inclusive as contraditórias. E, portanto, o assunto volta para a lei, para o STJ. Temos uma situação razoavelmente complicada em relação a essa situação, que envolve a questão de tributação de empresas coligadas e controladas no exterior, sem que tenha havido a distribuição de fluxos. Esse é um assunto que isso aqui daria uma conferência para explicar por que isso, como foi isso, o que é isso e como não deve ser. Quer dizer, eu olho esses assuntos não com a perspectiva de quem está defendendo uma tese, uma perspectiva de que quando os fatos mudam, eu mudo. Gosto muito de uma frase de Keynes, quando alguém perguntou para ele, professor, por que sempre que os fatos mudam, o senhor muda de opinião? A resposta dele é antológica. E o senhor, como é que faz? Ele respondeu com a pergunta. Eu podia também me lembrar aqui de um verso de um poeta que eu gosto muito, que é T.S. Eliot, que diz, o que é real apenas no tempo e no seu lugar. Mudaram as circunstâncias, mudaram os fatos, repete o assunto. Essa é a maneira mais científica de enxergar as questões. A utilização abusiva dos tratados para prevenir a bitributação. Quer dizer, há um esforço muito grande na OCDE, acho difícil que saia com alguma coisa consistente, para tentar fazer assim, um modelo de tratados para a prevenção da bitributação. Eu defendo uma tese um pouco mais arrojada, por enquanto utópica. Esses tratados deviam ser multilaterais, não deviam ser bilaterais. A bilateralidade estabelece regras tão excepcionais que terminam produzindo confusão. Os preços de transferência, que é um mal, evidentemente. O OCDE sempre se queixou da regra brasileira de preço de transferência. A regra brasileira de preço de transferência foram adotadas porque era impossível cogitar de alguém fazer fiscalização no exterior, então estabeleceu aqui uma presunção de margens, que pode o próprio contribuinte negá-las demonstrando o contrário. Dedução de juros e outras despesas financeiras. Essa é uma questão que eu acho que nós enfrentamos bem. Eu vou voltar para 1994 e mostrar um problema. Se viesse aqui e procurasse um investidor estrangeiro e dissesse assim, quero fazer um investimento no Brasil. Ele só tem dois caminhos. O investimento direto ou sob a forma de mútuo, ou a forma de empréstimo. Não existe possibilidade. Se me perguntasse como deve ser, eu digo empréstimo, não penso duas vezes. E por que razão? Veja bem, eu vou fazer um investimento no Brasil de X dólares. Se eu fizesse, eu estou em 94, se eu fizesse um investimento direto, eu simplesmente fiz o investimento e aquele será o meu custo final. Se eu fizer sob a forma de empréstimo,
Ao repagar o empréstimo, vai haver a incidência de juros. E os juros são dedutíveis. Logo, o custo fiscal do empréstimo é menor do que o custo fiscal do investimento direto. Mas, ao menos em tese, o investimento direto é mais saudável do que o que vem sob a forma de empréstimo. Qual foi a solução que nós adotamos utilizando uma tese do Otávio Gouveia de Bulhões? Consistiu no seguinte: a criação dos juros remuneratórios do capital próprio. Então, se você fizer um investimento sob a forma de investimento direto, o capital próprio pode haver uma dedução de juros, que são fictos, evidentemente, sobre o capital próprio, e você estabelece uma razoável equivalência, do ponto de vista fiscal, entre o investimento direto e o investimento sob a forma de empréstimo. Ao olhar deles, do pessoal da OCDE, eu acho que está olhando para o lado errado. Ele quer eliminar a dedutibilidade do juro. Não, ele tem que, com um pouco mais de ousadia, pensar numa forma compensatória que estabeleça uma neutralidade entre a dedutibilidade dos juros e o capital próprio. E a efetividade dos mecanismos para a solução de controvérsias, particularmente no âmbito dos tratados internacionais. Dos 15 alvos do PEPS, curiosamente não se encontra um, e que eu acho uma coisa curiosa, que é como lidar com paraíso fiscal. Paraíso fiscal, o Brasil é o único país do mundo que tem uma definição objetiva de paraíso fiscal. Paraíso fiscal é aquele país ou dependência que tributa a renda das corporações a uma alíquota menor ou igual a 20%. Já me disseram, mas essa solução de menor ou igual a 20% é arbitrária, eu digo, tem alguma melhor? Eu diria que estatisticamente os paraísos fiscais estão nessa alíquota. Então, isso é uma coisa razoável. E o Brasil, através de um ato do secretário da Receita, eu fiz o primeiro, diz objetivamente quais são os países que são paraíso fiscal. Tem uma normativa que diz, paraíso fiscal são esses: Panamá, Singapura, Cayman, Ilha do Canal, etc. Tem até um lugar que eu não sei nem direito o que quer dizer isso. Campione d'Italia. Mas é um lugar que fica lá no norte da Itália, funciona como paraíso fiscal. Delaware, nos Estados Unidos, são paraísos fiscais definidos de uma maneira objetiva. E por que é que esse assunto não entra? Pela oposição frontal dos Estados Unidos e do Reino Unido. A França sempre foi a favor desse tratamento. E por quê? Porque boa parte dos paraísos fiscais estão nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eles são, eu diria assim, os donos dos paraísos fiscais. Então tem uma posição frontal contra isso. E, portanto, esse assunto não entra em virtude disso. O Brasil adotou um segundo critério interessante. Não só define objetivamente, porque definir objetivamente fica apenas diz que não gosta daquele país. Ou não gosta daquela... Não. O Brasil agravou a incidência tributária no negócio do paraíso fiscal. Então, assim, a alíquota de retenção na fonte de remessas para um país que não é paraíso fiscal, 15%. Se for paraíso fiscal, 25%. Negócios realizados entre dois países, sendo um deles não aponta um paraíso fiscal, se sujeita, independentemente se coligado ou não, à regra de preço de transferência. Então, são medidas efetivas, objetivas, para lidar com o problema dos paraísos fiscais, que, na verdade, Tanzi não colocou, Beto não colocou, este é o maior cupim tributário dos negócios internacionais. Paraísos fiscais. É impossível, efetivamente, se lidar objetivamente com esse assunto, com os instrumentos disponíveis. Acho que eu só obedeço a você, já. Uma coisa assim. É o seguinte.
Eu quero dizer a vocês que eu estou falando isso aqui, mas só são 3 slides. Eu tenho 90 e quantos? Só são 3 mesmo. Bom, eu me lembro que o Gerson Augusto da Silva, que foram um dos membros da Comissão de Reforma Tributária. Então, está faltando muito. Então, botaram aí. Bom, então eu falo sem slide, melhor ainda. Você não fica vendo o que eu escrevi. Bom, mas dizendo o seguinte, o filho dele, ele era engenheiro, como engenheiro, acho que foi aquela tarefa lá embaixo, quando estava fazendo aquela mudança que não estava dando certo, terminaram queimando um slide. Bem que eu tenho um regra 3 aqui. Mas dizendo o seguinte, então ele era gago. E gago escolheram ele como orador da turma, na formatura. Evidentemente, com toda a crueldade possível. Então ele chegou para fazer o discurso dessa grossura e colocando tudo na maior dificuldade, que era com a letra P, quando ele parava. Né? Então, na primeira página que terminou, ele disse, olha, o resto é folha em branco, mas nunca mais chama um gago para fazer conferência. Eu só queria dar um susto em vocês. Então, é o caso. Bom, eu ia falar agora sobre prevenção da evasão fiscal e do planejamento tributário abusivo. Uma primeira via seria a construção de novas bases imponíveis. Quer dizer assim, olha, o que nós temos não está bem. O que nós temos, eu não cheguei a mencionar, porque eu distraí, também que o próprio IVA, ele está sofrendo muito. O IVA, o ICMS no Brasil, hoje, sem o apoio de institutos anômalos, como substituição tributária, tributação monofásica, tributação concentrada, é inviável. Completamente inviável. E em todo o país do mundo, exceto um país que tem uma tradição, vamos chamar assim, de cumprimento de obrigações muito forte. Fora disso, não tem um país do mundo, isso não dá certo. E quando nós conjugamos isso com preço de transferência e outros institutos, isso simplesmente o próprio IVA vai sofrer muito. Não vou falar aqui do chamado passeio de nota, que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Porque como ele se encerra, é um tributo que tem uma cadeia, que se encerra, o último da cadeia, não tem nada a ver com o tributo, ele não dá importância para aquilo. Então, era uma ideia maravilhosa, desde que o consumidor tenha consciência de que tem que pedir um nota fiscal. Eu sempre achei, desconfiei de sucesso desse negócio de nota fiscal para receber. Mas vejo que no Brasil se deu com algum sucesso, isso tem tido um certo resultado. Acho que foi, por incrível que pareça, uma coisa que adotada no Brasil, eu via com muita desconfiança, mas vejo que realmente ela teve sucesso. Bom, uma outra, nesse caso, nova base imponível, eu só vejo uma possível, que é a movimentação financeira. Fora disso, não tem solução. Agora, ela vai encontrar muita resistência. O próprio James Tobin, Prêmio Nobel da Economia, que concebeu uma coisa muito parecida com isso, chamada Tobin Tax, ele já tinha concebido um modelo que envolvia algo dessa natureza e que, de algum modo, funciona. Vai terminar sendo adotado, mais cedo ou mais tarde. Isso eu não tenho a menor dúvida. Segundo, a adoção de normas anti-elisivas gerais ou específicas. Eu acho que quando nós fizemos no Brasil, eu acho que talvez demos um salto muito grande. Nós devíamos ter iniciado com a norma geral anti-elisiva específica. Quer dizer, será a elisão ilícita ou planejamento tributário abusivo nas seguintes hipóteses. E sair descrevendo. Até que se consolide isso, para que depois buscar uma norma geral anti-elisiva. Na Alemanha, eles adotaram uma legislação que tinha duas coisas, uma norma geral e uma norma específica. Terminou a Corte Constitucional Alemã dizendo que não era possível as duas. E terminaram optando só pela geral e eliminando, portanto, as normas gerais específicas. O segundo é a adoção de instrumento de gestão fiscal. O instrumento de gestão fiscal, o primeiro deles é o cadastro. É que eu falo muito especificamente sobre a administração tributária. Não existe administração tributária sem cadastro. Por que é que no Brasil funcionava mal isso? No âmbito da Receita Federal? Eu vou contar a vocês por quê. Quando eu assumi a Receita Federal, nós tínhamos um cadastro de contribuintes CPF, cadastro de pessoa física,
nós tínhamos 104 milhões de registros. Portanto, era quase o dobro da população com a imunidade ativa. E por quê? Porque tinha muita gente que morreu e não, assim, buscar alguém para dar baixa porque morreu é uma tarefa difícil. Não acontece na prática. Migrou, errou. Eu me lembro que no cadastro nós encontramos uma pessoa física, 500 pessoas físicas, que tinha referência de José, para nada. E o cadastro citava. Eu disse, olha, prioridade, tem que trabalhar aqui na Receita em 3 áreas. É complicado operar tudo isso simultaneamente. Mudar a legislação do imposto de renda particularmente. Eu tinha convidado uns técnicos do Fundo Monetário Internacional, conhecidos meus, especialistas em imposto de renda, e um relatório que o Parque Some, um indiano, muito preparado, fez, depois de analisar a nossa legislação, ele diz, começa assim, a legislação do imposto de renda das pessoas do Brasil, do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil é extremamente complexa. De parte não precisa ler mais nada. Com esse daqui já terminou o assunto. Quer dizer, o que é? Tem que simplificar isso. Então, qual foi a grande simplificação feita? Acabar a correção monetária. A correção monetária do patrimônio líquido é ela que explicava porque, por exemplo, no ano de 1992, a arrecadação das pessoas jurídicas, do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil, deu 2 bilhões de reais. É menos que hoje paga um contribuinte. Quem eram os grandes beneficiários disso? Instituições financeiras. Pelo menos uma instituição, eu pude ver, ela dobrou o patrimônio líquido em 2 anos e não pagou um centavo de imposto de renda. Dobrou. Eu digo, esse é um alvo. Quem de fato acabou a correção monetária no Brasil foi a legislação tributária. Onde nós escrevemos. Devo até dizer que originalmente eu disse o seguinte: fica extinta a correção monetária do patrimônio, correção monetária para fins, de maneira geral, para fins fiscais. E Marco Aurélio Greco disse, faz uma alteração aí que eu acho que é importante. E societário, de que você tem toda a razão. Se deixar uma brecha aqui que ela vai aparecer. Então ficou fiscal, porque fazia isso, a CVM fazia outro caminho, ela voltava do mesmo jeito. Para isso, nós combinamos com o juro remuneratório de capital próprio, que mitigava o desaparecimento disso, e fazia um equilíbrio em relação à detetibilidade dos juros. E aí introduzimos uma tributação em bases universais. E aí vieram os preços de transferência e vieram os paraísos fiscais. E aí, no mesmo bolo, fizemos nesse mesmo tipo de coisa, simplificamos tremendamente a obrigação de imposto de renda de pessoa física. Essa era a frente normativa. Aí tem outra frente, que era a frente das declarações. Então, nós estamos preparados para fazer declarações pela internet. Eu digo, vamos fazer um módulo experimental aqui. Só quem declara é a direção da Receita. Só quem estiver ocupando posto de direção. Vocês querem saber qual foi o resultado? Tudo sumiu, foi para o ar. Ninguém conseguiu localizar. De repente eu não tinha declaração. Nem eu, nem ninguém. Porque vai morrer com o próprio veneno. Eu digo, agora vamos rever essa coisa inteira, vamos fazer um negócio minimamente certo, porque nós tínhamos naquela época 6 milhões e 200 mil contribuintes. Desses 6 milhões e 200 contribuintes, 70% declaravam em papel. 30% declaravam em disquete. Não é aquele disquete pequeno, não. Eu não sei como chama. Aquele disquete parecia uma bolacha desse tamanho, que para entrar só em alguns computadores. Entrar com uma coisa complicadíssima. Quando eu saí da Receita, e hoje é mais do que isso, já tinha 20 milhões de declarantes. 6,2 para 20. Agora, não são mais 70% de papel, 0% de papel. E 100% não em disquete, mas por internet. Então, essa é uma mudança assim, crucial. Você tem que ter declaração. Mas tem cadastro. Aí diz, como é que faz para resolver o problema do cadastro? Tem um caminho. Esse é o caminho convencional. Vamos recadastrar todo mundo? Eu disse, nem a menor possibilidade de fazer isso. Como é que eu vou recadastrar 60 milhões de pessoas? Vamos me fuzilar na primeira porta. Quer dizer, qual o ambiente que a gente faz isso? Como é que faz isso? Mas vamos discutir que isso não é a solução. Então, a solução é o seguinte: vamos fazer o recadastramento via declaração de imposto de renda inviável. Porque como o Brasil tem um limite de isenção muito alto, aqui somente 7% da população econômica ativa declara imposto de renda, 93% são os isentos. Essa que quer aumentar. O Brasil já tem a mais alta limite de isenção vis-à-vis a sua renda per capita do mundo.
Então, somente 7% declaram. Mas se eu vou ter que declarar, vou trazer todos os que não declaram também. Eu só sei tratar dessa questão se cuidar do universo. Então, eu vou fazer todo mundo declarar imposto. Mas como é que eu pedi a uma empregada doméstica que vá fazer o seu recadastramento e vá fazer no computador? Onde? Eu digo, isso não é a solução. Bom, então vou fazer em papel. Fazer em papel para essas pessoas que não têm computador. Fizemos a conta, eu me lembro muito bem. Apertando todos os custos, à época, 96, o custo de processamento de uma declaração em papel dava R$1. Mas nós estamos falando de 60 milhões. Então são 60 milhões de reais inviável. Então nós tínhamos um problema que parecia não ter solução. E não ter solução, e então procurei ver se achava um caminho para encontrar essa solução. Passe andando num shopping, coisa que eu não faço muito, eu vi um negócio de loteria. Quando eu vi aquilo loteria, me deu um estalo, mas não quis dizer o que é que eu estava pensando. Eu fui ver como é que jogava, que eu nunca joguei esse negócio na vida. Aí vi, achei interessante. Peguei um bilhete de papel de loteria, levei. Cheguei lá na segunda-feira, chamei o pessoal. Vamos fazer declaração em bilhete de loteria. O pessoal só, o secretário ficou doido, surtou. Vai ser em bilhete de loteria. Vamos testar. Não fala para ninguém ver se dá certo. Aí disse, como é que faz? Aí eu mesmo escrevi a declaração. Uma declaração binária. Que no fundo, até o primeiro número que eu coloquei estava correto, mas estava muito sofisticado, ninguém entender. Eu chamei uma não declaração. Porque, na verdade, ele não está declarando nada de renda, ele está declarando que existe. Você para manutenção do cadastro. Aí desenhamos, aí fizemos um modelo, testamos, estava bom. Bom, aí eu verifiquei o seguinte, que o custo de processamento, a ser pago pelo contribuinte para pagar uma declaração dava 27 centavos. Ora, quem não dispuser de 27 centavos por ano, não existe. Definitivamente não existe. Então, resultado, o custo que seria de 60 milhões virou zero. Que agora transferiu para o contribuinte e não tem nenhuma expressão para ele, não tem nenhum significado monetário. Aí nós fizemos o seguinte, aí eu disse, agora eu vou estabelecer as regras de negócio, como se diz. Quem durante 2 anos não declarar pela declaração convencional, por essa declaração, que afinal o nome melhor do que eu queria, declaração de isentos, ele está com o CPF cancelado. Durante 2 anos consecutivos. E, bom, aí alguém disse, e se ele... Porque nós estávamos diante do seguinte, o que é que eu tinha que fazer? Eu estava diante de um problema clássico, que era da prova diabólica. Eu tinha que provar que não existe. Como é que a lógica me ajuda a lidar com esse assunto? Eu só provo que alguém não existe se eu estabelecer alguma condição de existência e essa condição for negada. Aí eu disse, existe quem declara por 2 anos consecutivos. E quem não declara, não existe. Bom, ao fazer isso, com essa declaração de isentos, portanto, dessa forma, nós fizemos o seguinte, adotamos esse modelo e dissemos assim, e se uma pessoa estiver viva? Ele disse que apenas esqueceu. Mas esqueceu, eu não posso dizer que ele não tem mais CPF. Não ter CPF, eu poderia repercutir isso no Banco Central, significa que ele não podia ter poupança nem movimentar a conta bancária. Bom, então vamos fazer esse tipo de coisa e levar esse tipo de situação. Quando pretendíamos fazer isso, se a pessoa estiver viva, se estiver viva, o seguinte, ele faz, eu chamei a declaração de ressurreição. Ele vai, obrigatoriamente, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, paga uma multa, que eu coloquei uma multa especial, multa de R$ 4,50. A pessoa diz, por que R$ 4,50? E para ser um dinheiro ruim de pagar. Tem que levar trocado. Entendeu? Seria uma multa moral. Qualquer pessoa tem esses R$ 4,50, mas dá trabalho para pagar. Então, por isso, se sentia incomodado. Primeiro ano que fizemos, 27 milhões de declaração por boleto de loteria. Aí eu digo, agora eu vou fazer uma coisa mais, vou avançar. Aí criei a declaração por telefone. O telefone declara, o pessoal não sabe digitar, então responde tudo binário. 3 milhões de declarações por telefone. Como consequência, foram cancelados 60 milhões de registros de CPF. 60 milhões de registros, o que tornou o CPF uma coisa hoje importante. Vai piorar, porque cometeram um erro agora. Na época eu me lembro que o Ministério Público
entrou com a ação civil pública contra o cancelamento. O cancelamento foi até um pouco grosseiro, porque no Declaração de Ronaldo disse que era um ato da burocracia, porque eu cancelei sem intimar. Aí eu digo, me deu uma oportunidade ótima de responder pelo jornal. Eu digo, eu vou esclarecer porque eu não intimei. Eu não intimei por um problema que eu nunca queria confessar a ninguém. Eu intimei por deficiência de fé religiosa. Como eu não acredito em espiritismo, e a maioria está morto, eu não faço ideia como é que eu vou intimar isso. Mas se tiver algum tipo de alguma ideia mais brilhante para me ajudar a resolver isso, eu estou disposto a acolher a solução e resolver a intimação. Evidentemente, por vergonha, a ação civil pública desapareceu. E foi um caso de desaparecimento por vergonha, porque viu que não tinha nem pé nem cabeça no menor sentido da história. A outra questão importante era os lançamentos de ofício. No lançamento de ofício, que integra a cadeia de informação da gestão fiscal, nós introduzimos também uma outra regra que eu acho importante, foi mandado de procedimento fiscal. Ninguém vai autuar porque tem poderes próprios. Ele vai em nome do Estado. Então o Estado diz quem é que vai atuar. Leva o mandado. Depois desse mandado, vai lá. Diga o que é que está sendo fiscalizado. Diga quais são os bens, informe tudo, com precisão. E nós fizemos uma coisa adicional. E darmos para o fiscalizado, no próprio mandado, uma senha pela qual ele ia à internet e confirmar que aquele mandado era verdadeiro. Para evitar fraudes, para evitar abuso de qualquer gênero. Tá? Evidentemente que alguns grupos não se surgiram contra isso, ingressaram com mandado de segurança contra essa minha decisão, o grupo que eu digo corporativos. E não só não foi acolhido, como o juiz fez uma sentença dizendo que isso aqui deve ser matéria de elogio, então não de censura de espécie alguma. Bom, convênios para troca de informações. Essa é uma coisa também interessante. Dado dia, eu constatei na Receita que uma pessoa me mandou um convite de casamento do filho, e eu estranhei como é que ele tinha meu endereço. Era um amigo meu. Eu perguntei, como é que você fez isso? Então, eu fui no cadastro, peguei no cadastro fiscal, peguei seu endereço. Eu digo, então esse negócio está uma bagunça. Aí eu chamei o feito a ordem, mandei um pessoal estudar na Alemanha isso, e começaram a criar sistemas de segurança fechadíssimos. Todo com senha, armamos tudo isso, e uma outra coisa, criei a figura do acesso imotivado. Assessor tem que dizer por quê, registrar, porque uma vez indagado ele saberá dizer por quê. Se não souber, comete uma infração administrativa. Ele está fazendo mau uso de sua função administrativa. E verificando o negócio de convênios. Eu vi que não tinha controle nenhum de convênio. Então, extingui todos os convênios. Para começar tudo do zero, agora com regras claras. Aí foi que apareceu coisas assim, curiosas. Aí eu descobri que havia um acesso, por exemplo, por via estranha, do SNI aos dados fiscais. Bom, então me vieram procurar. Eu disse, mas o que é que aconteceu? Não, porque nós sempre tivemos isso há muito tempo. Eu disse, agora acabou. Eu digo, o que é que você está interessado na vida fiscal das pessoas? Você não sabe lançar. Aí eu vi na ironia, né? Disse, não, mas não precisa de informação, não tem nenhum problema. Aqui está o modelo de convênio, vocês vão assinar. Porque é tudo que querem, e nós vamos assinar e publicar no Diário Oficial. Essa possibilidade existe, está previsto no artigo 198 do Código Tributário Nacional. Você vai dizer o que quer, escrever. E ele, não, então deixa para lá. Então ficou no deixa para lá mesmo. Aí acabou o assunto. Obrigações acessórias. Essa é uma coisa curiosa, uma coisa que sempre me intrigou foi o seguinte. O Brasil, certamente é o país que ainda é hoje, está perdendo um pouco, o país mais avançado no mundo em matéria de uso de tecnologia de comunicação informática pela administração fiscal. Disparadamente na frente dos Estados Unidos, de qualquer outro país por aqui. Pois bem, e eu dizia, mas ao mesmo tempo eu vou olhar as pesquisas do Banco Mundial, o Doing Business em particular, com a pesquisa anual, e o Brasil, num rol de 185 países, está na 156ª posição em termos de facilidade para fazer negócios em termos tributários. Mas tem uma coisa errada aí. E eu resolvi investigar isso. Então, eu tenho algumas interpretações para isso. E a principal é o seguinte, ficou tão fácil que, como não tem restrição para fazer a exigência de obrigação acessória, que cada dia faz uma. Ou seja,
decorre é um erro decorrente do próprio êxito do sistema de administração fiscal. Então, as obrigações acessórias, na forma do artigo 16 da Lei 9.779 de 2000, diz que a competência da Receita Federal. Essa norma foi proposta na época. Hoje em dia, eu acho que nós deveríamos tratar esse assunto de obrigação acessória no plano do que eu chamo de anterioridade plena. Ou seja, da mesma forma que hoje nós temos conceito de noventena, anualidade, etc., etc., e, ao fim e ao cabo, quando se encaminha a proposta orçamentária em agosto, se pode ocorrer algum tipo de mudança tributária depois de agosto. Então, eu defendi, como outros defendem também, que deveríamos ter agora um princípio de anterioridade plena, assim, só produz efeito no exercício seguinte, norma tributária instituída ou majorada até junho do ano anterior, como uma regra de caráter geral. E o mesmo se aplicar em relação às obrigações acessórias. Estabelecer esse mesmo tipo de regra. Para estabelecer, porque a obrigação acessória, ela termina repercutindo naquilo que se chama, os economistas chamam de custo de conformidade, que é o custo para pagar imposto, que no mundo inteiro é significativo, mas no Brasil, certamente, desgraçadamente, é um dos mais altos do mundo. Há duas outras questões a abordar aqui. Estou com você, estou quase na hora de terminar. Primeiro, o acesso a informações financeiras. Eu sempre vi uma discussão muito grande sobre questões de sigilo bancário. A Lei Complementar 105, os artigos 5º e 6º, definiram regras muito claras sobre o acesso incidental ou sistêmico do fisco a informações protegidas do sigilo bancário. E resolveu e pacificou uma questão antiga, ainda que a matéria seja objeto de um ADIM, que não foi ainda julgado no Supremo Tribunal Federal. Está lá em 2001, quer dizer, 13 anos, não foi julgado até hoje. Pois bem, eu sempre me perguntei o seguinte, duas observações. Uma, não é possível fazer fiscalização de renda sem informações bancárias. Não é possível. É completa fantasia. Se fosse pedir autorização judicial para cada uma dessas, tem uma consequência muito grande. Parou o fisco, ele não trabalha mais. Então, segundo, eu dizia também uma explicação simples. Quando você faz uma declaração de imposto de renda, você diz qual é o seu saldo bancário em 31 de dezembro. Se algum louco tivesse um momento de loucura grande, ele podia dizer assim, eu não quero saldo bancário em 31 de dezembro, não. Eu quero saldo bancário em todos os dias. Por que 31 de dezembro pode e não pode todos os dias? Qual a lógica para definir isso? Não tem lógica nenhuma. Então, portanto, é um tipo de informação que é indispensável. Porque o que é fiscalizar? Fiscalizar é comparar. Eu não consigo olhar uma declaração e fazer uma fiscalização. Eu só sei fiscalizar se eu tomar aquelas informações e cotejar com outras. E a partir daí dizer, sim, isto pode, aquilo não pode. Às vezes há um exagero. Um exagero particularmente, por exemplo, no caso de utilização de regras restritivas com o objetivo de fazer a cobrança. Certidões negativas. Certidão negativa, certidão é certidão. É uma foto. Eu já cheguei algumas vezes a falar com o meu cardiologista e pedi uma certidão de saúde cardiológica válida por 6 meses. Evidentemente que ela achou que eu devia ir para a psiquiatria, se eu continuasse com a pergunta. Pois bem, o fisco faz isso. Você tem uma certidão negativa, é válida por 6 meses. Como é que é certidão do futuro? Certidão do passado. É, por exemplo, 6 meses para trás, não para frente. Porque a certidão foi utilizada de forma indevida como sanção política. Quer dizer, você não pode, porque deve ao fisco, não pode negociar, não pode contratar com o Estado. Mas por que não pode contratar com o Estado? Ele deve, ao contratar com o Estado, você fazer com que ele pague o imposto. Eu tenho algo dizendo, mais ou menos semelhante a dizer o seguinte, você me deve dinheiro, eu quero que você me pague e não trabalhe. Evidentemente, isso é igual a um contrato sem termo. Execução fiscal. A nossa legislação de execução fiscal está completamente ultrapassada. E explica por quê, de alguma controvérsia, que 2/3 das ações que tramitam na Justiça Federal são ações relacionadas com executivos fiscais. A lei, ela tem preciosidade desse tipo. Vai ser feita a emissão da certidão de dívida ativa, será feita com as seguintes características. Uma, endereço, se conhecido, do contribuinte.
Mas se ele não conhece nem o endereço, como é que ele vai escrever em dívida ativa? E não conhece porque não quer. Porque é uma coisa muito simples, porque os dados fiscais estão todos ali. Quer dizer, chega uma coisa assim, atropelada, mal feita. Aí como está mal feito, aí se busca umas formas indiretas de tentar fazer a execução. Como essa coisa que eu acho lamentável, que é a questão do protesto. Vai haver recontagem dos juros no protesto? É uma pergunta interessante. Ou conta para trás, porque no protesto é assim. Ou seja, é apenas uma evidência do fracasso, da falência do modelo de execução fiscal existente. Ele precisa ser repensado completamente. Ou chegam algumas outras coisas mais grotescas, como publicação do número de devedores. Conversando com os meus amigos da Procuradoria da Fazenda, eles disseram que ia fazer isso. Eu digo, deixa eu dar uma sugestão. Começa com os precatórios. Que primeiro, para você ficar assim, uma moral muito forte, robusta, você diz, primeiro diga quem você deve, depois você diz quem que deve a você. Aí fica certo. Caso contrário, você está ofendendo a moralidade tributária. E sem falar do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, que diz cobrança quando indevida ou de forma vexatória corresponde a crime de exação fiscal. Bom, mas isso já dá um outro assunto. E o último assunto que eu ia fazer menção aqui, rapidamente, é parcelamento. Parcelamento há um erro grave, ou dois erros. Primeiro é o seguinte, parcelar imposto com número de parcelas. Isso não serve para nada. A pessoa paga o que pode pagar. Se eu der um número de parcelas de caráter geral, alguns vão dizer, para mim foi muito. Outros vão dizer, para mim foi pouco. Só tem uma maneira de se lidar com isso. Ele tem que estar junto com a capacidade de pagamento. A capacidade de pagamento é exatamente o seu lucro. Mas como o lucro não é conhecido antes, uma próxima do lucro é a receita bruta. E não tem outra forma. Mas se receita bruta, mas aí você pode estabelecer prazo muito longo. Aí alguém me disse, com esse prazo aqui pode chegar a 100 anos. Eu vou contar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Realmente você tem razão, pode chegar a 100 anos. Agora, 100 anos está antes de nunca. Nunca fica depois de 100. Porque o contrário aqui é nunca. Não é 100 anos, 101. Ele não vai pagar nunca. Bom, então há situações, quer dizer, isso decorre de uma série de erros. E o segundo erro grave é combinar isso com anistia e remissão. Parcelamento é parcelamento. Eu não sou contra a anistia e remissão, mas é um instituto que deve ser utilizado com extrema parcimônia, justamente por conta do moral hazard, do risco moral do governo. De repente, ninguém paga mais esperando a próxima anistia, a próxima remissão. Eu peço desculpas porque me excedi demais aqui no tempo e quero agradecer a generosidade da audiência de todos e, portanto, ao concluir, agradecer a todos. Muito obrigado.